Olá, vamos para mais uma aula da Fátima, aula de Química. Hoje nós vamos aprender sobre neutralização total e neutralização parcial. Então, quando que acontece uma reação de neutralização? Todas as vezes que eu faço a reação entre um ácido e uma base, ou entre uma base e um ácido, a ordem dos tratores não altera o viaduto aí, né? A ordem dos fatores. Então, aqui eu tenho um ácido, eu sei que é um ácido porque começa com H, esse daqui é o ácido clorídrico, e essa daqui é uma base, termina com OH, é o hidróxido de sódio, né? Então, primeira coisa, se eu quero uma neutralização total, lembra que ácido neutraliza base, base neutraliza ácido. Primeira coisa, observar a quantidade de hidrogênio e de OH. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho uma OH. Então, eu não preciso balancear. Então, eu vou separar o íon positivo do negativo. H+, Cl-. Lembra? Se aqui né, é 1, fica menos 1, mais 1. Aqui, Na+, OH-. Então, todas as vezes que eu fizer a reação entre um ácido e uma base, eu vou formar sal e água. Como que eu formo minha água? O H do ácido reage com a OH da base, formando H2O. Isso é uma reação de neutralização e também conhecida como reação de salificação, porque eu estou formando um sal. Então, vocês viram que eu peguei o H de um lado com uma OH do outro, formou uma molécula de água, um parzinho, né? Agora, eu vou pegar o positivo da base com o negativo do ácido, então eu tenho Na+, com Cl-. Cancela, cancela, NaCl. O sal formado aqui, ele é um sal neutro ou normal. Por quê? Porque a minha neutralização foi total. Não sobrou nem H e nem OH. O nome desse sal, clorídrico, vira cloreto. Então, cloreto de sódio. Neste daqui, primeira coisa, olhar a quantidade, tá? De hidrogênio e de OH. Um hidrogênio, 2 OH. Tá igual? Não, não está. Então, o que eu vou fazer? Vou balancear. Como? Aqui não é um hidrogênio? Eu vou colocar esse 1 aqui na frente da base. Aqui não é 2 OH? Eu vou colocar esse 2 lá na frente do ácido. Por quê? Porque quando eu fiz isso, 2 vezes 1, eu passei a ter 2H+, certo? E 2NO3-. Essas são as quantidades. Do lado de cá, Ca mais 2. Quantas OH? 2 OH-, certo? Vou formar minha água. Então, ó, cada hidrogênio daqui reage com uma OH daqui. Então, se eu tenho 2 hidrogênios e 2 OH, eu formei quantos parzinhos? 2 parzinhos, 2 moléculas de H2O. Como que eu vou formar meu sal? Quem é o positivo? Ca mais 2. Quem é o negativo? NO3-. Inverte as cargas, CaNO3, 2. Novamente, esse sal é neutro ou normal, porque a neutralização foi total. Ácido nítrico, Ico, termina com ato, seu ânion. Então, esse sal é um nitrato de cálcio. Vamos para o próximo? 2 OH, 3 hidrogênios. Não dá uma neutralização total. Então, eu vou pegar o 2 daqui por aqui, o 3 daqui e colocar aqui. Vocês viram que eu só inverti para dar a quantidade. Porque agora, ó, 3 vezes 2, 6 OH. 2 vezes 3, 6H. Então, eu tenho 3 Ca2+, ou mais 2, e 6 OH-. 6H+, e 2 PO4 menos 3. Vocês viram que eu multiplico. 6H com 6OH
eu vou formar quantas águas? 6H2O. Positivo, Ca mais 2, PO4 menos 3. O que eu vou fazer? Inverter. Ca3, PO4, 2. De novo, sal neutro ou normal. Nome do sal. Eu vou sempre no nome do ácido. Ácido fosfórico. Se terminou com ico, vira ato. Então, esse daqui é o fosfato de cálcio. Agora, nós vamos para a neutralização parcial da base. O próprio nome diz, se é parcial, significa que nem toda base vai ser neutralizada. Então, vocês perceberam que aqui eu já coloquei a indicação do número de mols, então eu não posso neutralizar. Quantos Hs eu tenho aqui? Eu tenho um H+, Cl-. Aqui, Al mais 3, né? Porque é a carga do alumínio. 3OH-. Deixa eu colocar assim que fica mais fácil, ó. OH-, OH-, OH-. Certo? Como que eu vou montar minha água? Um H com uma OH. Formei água. Certo? Vocês viram que eu formei só uma água, porque eu só tinha um hidrogênio para uma OH. Como eu monto o meu sal? Na neutralização parcial, a gente não mexe com as cargas. A gente só mexe com os elementos. Então, ó, eu vou pegar o positivo da base, que sempre vem primeiro. Positivo da base. O que sobrou sem neutralizar? 2 OH. Então, eu vou colocar elas entre parênteses, né? Porque são 2 OH. E vou colocar o cloro. Então, ó, peguei o positivo, peguei o que sobrou e peguei o negativo, correto? Como sobrou OH, esse sal, ele é classificado como básico ou hidroxissal. Como que a gente dá o nome desse sal? Tem duas maneiras. A mais usada, nós começamos pela quantidade de OH. Então, aqui, ó, dihidrox, começa pela OH. O nome do ânion, ácido clorídrico, cloreto. Dihidrox, cloreto de alumínio, que é o metal. Essa é a maneira atual, a maneira que eles consideram correta, aí o PAC. Existe uma maneira antiga, que a gente começa a dar o nome de trás para frente. Então, ficaria cloreto, que é o nome do ânion, cloreto de básico, por que de? Porque são 2 OH que sobraram, de alumínio, certo? Vamos para um outro exemplo? Primeira coisa, separar o positivo do negativo. 2H, H+, com H+. SO4. Eu sei que o SO4 tem carga menos 2, tá? Bi mais 3 e 3 OH-. 1, 2, 3. H com OH. H com OH. Vocês viram que sobrou. Se sobrou, é neutralização parcial da base. Por que da base, professora? Porque tá sobrando OH. Então, vamos lá. Como que a gente monta mesmo? Positivo. Quem é? Bi. O que sobrou? O que sobrou? OH. Quem vem agora? O negativo. SO4. Mas, olha, eu esqueci, né? 2H2O. Novamente, esse sal é classificado como básico ou hidroxissal. Por quê? Porque sobrou OH. Como fica o nome? Começando pela OH. Como é um só, eu não preciso colocar mono. Então, fica hidrox. O SO4 vem do sulfúrico. Então, sulfato de bário. Perdão, bismuto. É BI, não é bário, é bismuto. Como que ficaria o outro nome? Ó, o outro nome começa de trás para frente. Sulfato, que é o SO4. Básico, que é a OH. De bismuto. Certo? Agora, nós vamos para a neutralização parcial do ácido.
Se é parcial do ácido, significa que vai sobrar H. Vocês viram que já está balanceado, eu não posso mexer. 2 Hs, H+, e H+. CO3, vocês viram que sempre a gente vai separar positivo do negativo, né? Na+, OH-. Esse é neutralizado por esse. Tem alguém para neutralizar esse H? Não, porque a quantidade de OH é menor. Aí eu sei que já sobrou. Quando sobra, eu começo pelo positivo, Na, copio o que está sobrando, H, e coloco o negativo, CO3, mais uma molécula de água que foi formada. Esse sal, quando sobra H, ele é chamado de sal ácido ou hidrogenossal, certo? Agora vamos dar o nome. O nome desse sal, o comum, o que eles mais utilizam, começa-se pelo H. Como é um H, hidrogeno. Agora vem para o ânion. Carbônico, carbonato. Carbonato de sódio. Certo? A outra maneira, começando de trás para frente. Carbonato, ácido por causa do H, de sódio. E existe uma maneira, quando um sal é formado de um ácido que tem 2 hidrogênios, eles costumam usar a palavra bi na frente do nome do ânion. Então, aqui não é carbonato, então ele pode ser chamado de bicarbonato de sódio, que é aquele que a gente compra em supermercado. Lembrando, esta nomenclatura aqui só é usada quando eu tenho um sal formado pela neutralização parcial de um ácido que tem 2 hidrogênios. Isso pode acontecer com o carbonato, bicarbonato, com o bisulfato, com o bisulfeto, tá? Com o bisulfito. Então, somente com ácidos que têm 2 hidrogênios. Vamos para o outro exemplo. 3 hidrogênios. H+, H+, H+. PO4 menos 3. K+, OH-. Esse é neutralizado por esse. Só que vocês viram que já sobrou. Se sobrou H, parcial do ácido. Quem é o positivo? K. O que sobrou? H2. Quem é o negativo? PO4. Mais H2O, porque só formou uma água. Novamente, quando sobra H, sal ácido ou hidrogenossal. Como que fica o nome deste sal? Lembrando que se a gente for dar um nome atual, H, são 2. Então, fica de hidrogênio, porque são 2 hidrogênios, fosfato, porque vem do fosfórico, de potássio. A outra nomenclatura começa de trás para frente. Fosfato de ácido, porque são 2 Hs, de potássio. Por que aqui eu já não posso usar o bi? Porque o ácido tem 3 hidrogênios. Até a próxima aula.